falando em renovação espiritual, eu quero que você abra sua Bíblia no livro do profeta Ageu. É junto, né? Se der para projetar ali para nós. Livro do profeta Ageu, capítulo 2. Quero ler apenas um versículo e nós vamos voltar um pouquinho na história. Eu tenho uma palavra profética de Deus para o teu coração nessa noite. Ser cristão não nos isenta das afrontas. Que vai nos dar vitória nesses momentos que somos afrontados é o crédito que nós temos com Deus. É a nossa vida de intimidade com Ele. É eu me jogar no chão, me ajoelhar, me prostrar diante do Senhor, me humilhar diante dele, colocar a minha boca no pó e pedir a Deus a misericórdia, porque a palavra dele vai dizer que um coração quebrantado, que Deus não despreza. O soberbo ele deixa para lá, o arrogante ele deixa para lá, mas o coração quebrantado ele não tem jeito, ele acorda. Deus se agrada. Deus se agrada de um coração quebrantado. Ele viu o nosso Senhor. Livro do profeta Ageu, capítulo 2. Para ganharmos tempo, se o relógio ele está convertido e não para. Profeta Ageu, capítulo 2, apenas o versículo 9. Assim nos diz a palavra do Senhor. Júlia projetar para você ter. Ageu 2, 9. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Quem diz não é um homem, quem diz não é o pastor, quem diz não é pastor, quem diz não é o missionário, quem diz não é a irmãzinha do coque, quem diz não é a irmãzinha do sapatinho de fogo, mas o texto diz que quem diz essas palavras é o Senhor dos exércitos. Aleluia. A glória desta última casa será maior do que a da primeira. Essa história aqui, queridos, ela não se inicia aqui. A gente tem que voltar um pouquinho na história para pegar um pouquinho lá atrás, para entender um pouquinho por que o profeta Ageu está dizendo essas palavras aqui. Eu já preguei sobre isso aqui também. Se eu não preguei, você não está bem que você vai ser ministrado hoje. Aleluia! Vamos voltar aqui no tempo de Davi, quando Deus coloca no coração de Davi o desejo de construção do templo para a habitação do Senhor. E Davi vai preparar tudo para que o templo fosse construído, um templo para adoração do Deus vivo, um local onde o povo iria, um local consagrado, desde que o povo iria se reunir para poder adorar, para poder buscar a face do Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus que nós servimos. É estabelecido em um lugar de adoração. Deus coloca no coração de Davi o desejo da construção desse templo. Mas Davi não vai construir o templo. Coloca no coração de Davi o desejo da construção do templo. Deus dá a Davi a condição de preparar todas as coisas, mas o templo vai ser construído apenas em Salomão, que é filho de Davi. Quando Salomão ele vai assumir o trono, Deus não queria que Davi construísse o templo, porque Davi era um guerreiro, tinha sangue nas suas mãos. Através de Davi, Deus havia dado muitas vitórias ao povo de Israel. Então Deus não queria que o templo fosse construído por mãos sujas de sangue, mas queria que o templo fosse construído em um novo templo. Salomão então ele vai assumir o trono e vai continuar então o projeto da construção do templo. E Salomão então ele vai chamar, vai convocar o povo para construir algo magnífico, algo maravilhoso. Um templo que iria marcar a história, e marcou mesmo. Nós conhecemos esse templo e ouvimos falar desse templo até hoje. Mais de 2000 anos se passaram e até hoje nós ouvimos falar a grandeza desse templo. E Salomão então convoca o povo para a construção do templo. Era algo que iria marcar a história. Não era algo para a habitação do rei, não era algo para a habitação de qualquer pessoa, mas era um local onde iria habitar o próprio Deus. Então não podia ser qualquer coisa, tinha que ser algo maravilhoso, algo esplendoso. E Salomão então ele vai dedicar a sua vida juntamente com todo o povo, com toda a nação, para construir o melhor templo para a habitação de Deus. E aqui eu já quero fazer trazer uma lição para a nossa vida,
para a minha vida e para a tua vida, tudo que você for fazer, se é para Deus, você tem que fazer o seu melhor. É verdade. Se você vai doar o seu tempo para Deus, doa o melhor. Se você vai se colocar na exposição do reino, se coloca na exposição para fazer o melhor. Não faça de qualquer jeito. Não faça de qualquer jeito. Sabe por quê? Quando nós fazemos de qualquer jeito, Deus não aceita. Porque Deus conhece o nosso coração. Às vezes nós até aparentamos que estamos fazendo o melhor, dando para Deus o melhor, mas Deus é o Deus que esquadrinha pensamentos. É o Deus que sonda corações. E Ele sabe se nós estamos fazendo de coração ou não. E Deus olha para a construção do templo. E Deus vê que o povo está construindo um templo de coração. Que o povo realmente queria fazer o melhor. Que o povo doa tudo que eles poderiam dar para poder construir o melhor lugar para a habitação de Deus. Eles colocam aquilo no coração. Nós vamos construir o melhor que nós pudermos para Deus. E eles constroem aquele templo maravilhoso, um templo magnífico. Você já conhece a história. Mas antes de inaugurar o templo, Salomão ele vai fazer uma oração dedicando, consagrando aquele local a Deus. Tudo que eu tenho, tudo que você tem, nós precisamos consagrar aquilo para Deus. Dizer é de Deus, a minha casa é de Deus, a minha família é de Deus, os meus projetos são de Deus, a minha casa é de Deus, o meu carro é de Deus, os meus projetos são, e consagrar aquilo para Deus. A história vai dizer que eles vão consagrar aquele templo a Deus. E quando Salomão faz a oração, uma das orações mais lindas, queridos, da história bíblica, uma parte da oração, o texto vai dizer, está lá escrito em 2 Crônicas, o texto vai dizer que Salomão vai dizer uma parte da oração: ouve tudo o céu, Senhor, lugar da tua habitação, a oração que é feita neste lugar. Aleluia. Quando eu for orar, queridos, eu gosto de orar a parte da oração de Salomão. Quando eu também sou afrontado, como você também é afrontado, você também tem suas afrontas, aí eu abro a minha oração falando: Deus, ouve tudo os céus, lugar da tua habitação, a oração que será feita aqui neste lugar. E ali eu me coloco, eu dou uma almofadinha, que caso o joelho dói, eu coloco a minha almofadinha. A minha esposa não veio com aquela almofadinha na mão, ela sabe que eu vou lá, ela sabe que eu vou buscar recursos no céu, ela sabe que eu vou entronizar o rei dos reis, o santo de Israel, ela sabe que eu vou entrar no mundo espiritual, ela sabe que eu vou entrar no santo dos santos. Sabe por quê? É ali que a gente busca renovo, é ali que a gente busca força para vencer as nossas afrontas. Pastor, mas eu também recebe afronta todo dia, querido. Todo dia, toda hora. Não pensa que ser pastor isenta a gente de afronta, não. Ser pastor, nós somos mais afrontados ainda que sua. É mais afrontas ainda. É mais desafio. Porque o inferno sabe, se ele pega o pastor da ovelha, o rebanho tudo é mole. Derrubou a estrutura, tirou a cabeça, o resto fica fácil. Sabe por quê? A ovelha conhece o pastor pela voz. Se pegou a ovelha, o lobo vem e pega todas as ovelhas, fica fácil, ela fica vulnerável, ela não anda, ela fica parada no mesmo lugar, então o lobo vem e pega tudo. Então o pastor da ovelha é o alvo, ele é o centro, ele é o alvo principal do lobo. Então nós também temos as nossas afrontas. E o texto vai dizer para nós, a história vai dizer para nós, que Salomão ele faz essa oração de dedicação ao templo. E quando Salomão acaba a sua oração, a glória de Deus desceu naquele lugar. Queridos, quando nós abrimos o nosso coração diante do Senhor, quando nós rasgamos a nossa vida diante dele, nos prostramos diante do Senhor e dizemos para ele tudo aquilo que ele é, dizemos para ele das nossas afrontas, das nossas lutas, das nossas dificuldades, é como se nós disséssemos assim, como Ezequias diz diante de Senaqueribe, e diz: olha, ouve, Senhor, a afronta que Senaqueribe está trazendo. E Deus vai dizer através do profeta: ele não está afrontando a ti, mas ele afronta o Deus vivo. Ele está afrontando o Deus Santo, o Deus de Israel. E foi o maior erro de Senaqueribe dizer: quem é o teu Deus para que te livre das minhas
irmãos. Queridos, às vezes é assim que acontece conosco. Às vezes nós estamos na luta, na dificuldade, na prova, e as pessoas às vezes perguntam para nós: cadê o teu Deus? Você não é cristão? Você não é fiel? Você não vai para a igreja todo culto de oração? Você não vai para a igreja todo domingo, com a Bíblia debaixo do braço? Está na luta, está na prova, está passando dificuldade? Cadê o teu Deus? É afronta que o inimigo coloca diante de nós, para ver aonde é que está a nossa fé. Como o pastor disse ontem, o mais importante quando nós somos afrontados, querido, não é a afronta em si. O mais importante quando nós somos afrontados é a resposta que nós vamos dar a essa afronta. É a resposta. Tem crente que às vezes ele era afrontado, ele quer partir logo para a briga, ele quer logo partir com o braço, ele quer logo quebrar tudo, ele quer jogar cadeira, ele quer gritar, ele quer espernear. Não, querido, crente que é lavado e remido no sangue do Cordeiro, o cristão que está ligado na fiação do céu, que tem intimidade com o trono da glória, o cristão que bebe da água viva, que bebe do céu, afronta, ele recebe a afronta, ele vai responder com o joelho no chão, porque ele sabe de onde vem o socorro. Foi assim com Ezequias. Quando ele é afrontado, ele vai para o santuário, ele vai para o templo, ele vai orar, ele vai abrir a carta diante do Senhor e vai apresentar a afronta diante de Deus. O cristão, ele vai responder diante de Deus. O que vai prevalecer quando nós somos afrontados é a resposta que nós damos à afronta. É a resposta. O mundo quer ver nosso desespero, o mundo quer ver a gente bater a cabeça, o mundo quer ver a gente chorar, como foi cantado aqui, mas Deus quer ver a minha e a tua resposta diante das afrontas do mundo. Eu não estou aqui para dizer que é fácil, querido, não estou para dizer que é necessário. Aleluia. A história vai passar, Deus vai visitar o templo, a glória de Deus vai descer, o povo vai se quebrantar, e a glória de Deus vai encher o templo, e o povo não consegue andar, porque a glória de Deus está naquele lugar. É o que acontece quando a gente busca a face dele de coração sincero, quando a gente agrada o coração de Deus. E a história vai dizer, capítulo 7, versículo 7, não fala a memória, que de noite Deus apareceu a Salomão e vai fazer uma aliança com Salomão. Deus aparece a Salomão. Glória a Deus, aleluia. Capítulo 7, a partir do versículo, se não fala a memória, 12. Perdi meu óculos. Vai dizer que de noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração. A nossa oração não é em vão. E ele vai dizer: olha, e escolhi para mim este lugar para a casa de um sacrifício. Deus escolheu. Gostei da casa, vou habitar neste lugar. Aleluia. E ele faz uma aliança com Salomão e diz: olha, se eu cerrar o céu de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se vier a terra a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome, está falando comigo e com você, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus vem dar uma direção para o povo. Ele diz: olha, eu vou habitar no templo, e se eu cerrar o céu de forma que não haja chuva, ou se ordenar um gafanhoto que venha destruir tudo, mas ele diz: olha, se você, ainda assim, se vocês que se chamam pelo meu nome, se vocês orarem e buscarem se converter dos seus maus caminhos, ele vai dizer que eu vou ouvir a oração de vocês, vou perdoar os seus pecados e vou sarar a sua terra. É promessa de Deus. E agora no versículo capítulo 8, não, ainda no capítulo 7, ele vai dizer: olha, parafraseando, enquanto vocês estiverem comigo, eu estarei com vocês. Porém, se vocês me deixarem, se desviarem e adorarem outros deuses, a eles servirem, eu também os deixarei. Deus faz uma aliança. Enquanto vocês estiverem comigo, eu estarei com vocês. Se
vocês me deixarem, eu deixo vocês. É simples. Deus é Deus de aliança. Deus é Deus de justiça. Se quer, recebe. Se não quer, ou seja, a pastora disse aqui, né? Bate na porta, se você ouvir, eu entro. Se você não ouvir, o pastor falou, pastor, bate na porta, se você ouvir a minha voz, eu abrir a porta, eu entro. Se você não abrir, eu vou embora. É isso aí. É o que ele está dizendo. Deus sabia o que ia acontecer na história. E aqui agora eu quero voltar agora para Ageu 2, versículo 9. Que você já entendeu. O resultado dessa história é que o povo se desviou. Deus sabia que o povo ia se desviar. Deus aqui vai acender um sinal de alerta. É como se ele acendesse uma luz aérea, dizendo para o povo: olha, Salomão, cuidado. Cuidado, porque eu me manifestei no templo, a minha glória desceu, mas cuidado, porque vocês podem cair. O povo pode se desviar. O inimigo pode armar uma cilada e pegar vocês de jeito. Deus está preparando o povo. Deus vai sempre preparar a mim e a você um sinal de alerta. E o povo então vai se desviar. E a consequência do pecado do povo, que o pecado tem consequência. Deus perdoa, pastor? Perdoa, mas pecado tem consequência. Deus não livra da consequência para que a gente aprenda com nossos erros. E o povo vai para o cativeiro, vai se vir escravo. Queridos, o povo que adorava o Senhor, que viu a glória de Deus, agora vai para o cativeiro, vai para a escravidão. Sabe por quê? Porque ele deixou o Senhor. E ele disse: quando vocês estiverem comigo, eu estarei com vocês. Se vocês me deixarem, eu tiro as minhas mãos. E aí vocês vão ver o que vai acontecer. Como se eu dissesse isso. E aí vocês vão ver o que vai acontecer. Tem gente que diz que, pastor, está muito difícil. Ser cristão é difícil. Ser evangélico é difícil. É muito complicado, vale, é muito pesado. Se com Jesus é difícil, larga ele para você, vai ver o que vai acontecer. Está aqui a prova. O povo largou o Senhor e foi adorar outros deuses. Está todo mundo agora no cativeiro. Todo mundo quebrado. Se viram como escravo. Podia estar desfrutando da glória, da presença de Deus. Está na escravidão agora. Mas Deus é um Deus tão misericórdia, tão gracioso, que Deus não se esquece. Deus não se esquece de você. Aleluia. Foi cantado aqui, né? Que ainda que com a mãe, a pastora leu isso, né? Vem se esquecer de um filho que amamentou, que gerou. O Senhor diz: eu jamais me esquecerei. Aleluia. O povo da escravidão está no pecado, está pagando pelo erro, mas a misericórdia de Deus não permitiu que aquele povo ficasse na escravidão sofrendo. Aleluia. Deus não permitiu que aquele povo vivesse debaixo do jugo. Deus vai preparar todas as coisas para poder tirar aquele povo da escravidão. E vai ensinar uma sentença permitindo que o povo volte para a sua terra. Aleluia. E o povo volta quebrado, gemendo, chorando, sangrando. E o povo agora, imagina o povo que viu a glória de Deus, o templo bonito, aquele templo maravilhoso, está tudo quebrado, está tudo destruído. Eu imagino agora as pessoas dizendo para eles: olha lá aquele povo, aqueles povos se diziam cristãos e adoravam a Deus. Olha lá o templo do Deus deles, tudo quebrado. Olha lá eles, não tem nem onde morar, a casa deles foi tudo destruída, está tudo quebrado. Olha, eles recomeçar é difícil, queridos. Recomeçar é difícil. Eu disse no nível do texto: renovação espiritual. A gente só renova aquilo que a gente tem. O povo que havia vivido com Deus, experiência com Deus, perdeu aquilo no meio do caminho, se perdeu, foi para a escravidão. Deus traz de volta. Eles agora precisam de um renovo. Eles precisam de voltar a acreditar que Deus podia fazer de novo. E é nesse contexto que Deus vai levantar o profeta Ageu para dar uma palavra de ânimo, uma injeção naquele povo. E ele vai dizer para o povo: olha, a glória do primeiro templo que vocês viram, que foi maravilhosa, que foi grandiosa, aquele templo magnífico que vocês viram, que está todo destruído, é como se Deus dissesse para ele: olha, eu posso fazer tudo de novo. A glória desse novo templo, dessa nova casa, pode ser muito maior do que a da primeira. Ele diz: eu estou dizendo isso para vocês. Aleluia. Deus vai levantar o profeta Ageu, que tem um ministério
ministério pequenininho, apenas para dizer para o povo: olha, a glória da segunda casa pode ser maior do que a da primeira. O que é que Deus está dizendo? Eu posso fazer de novo, eu posso restaurar a nação novamente, eu posso fazer de novo todas essas coisas. É como se Deus está dizendo para o povo: olha, levanta a cabeça, sacode a poeira, tem muitas coisas ainda para acontecer, o tempo não acabou, a sua história não chegou ao fim. Eu posso e vou fazer tudo de novo. Aleluia! É o que Deus está dizendo para o povo, é o que Deus está dizendo para você nessa noite. Olha, eu posso fazer tudo de novo. Parece que é o fim, parece que não tem mais jeito, parece que está tudo quebrado, parece que você chegou no fundo do poço. Parece, apenas parece. Aleluia. Apenas parece. Aleluia. Tudo que eu fiz lá atrás eu posso fazer de novo. Eu posso fazer muito maior. Eu posso te levar além, muito além daquilo que você possa imaginar. Aleluia. Queridos, às vezes a gente pensa que o deserto, que os vales da vida são para nos destruir, que são para nos matar. Não, queridos, os vales da vida, os desertos, são para nos fortalecer. Aleluia. Eu vou dizer que você dá glória a Deus. O vale da vida, os desertos da vida são para nos fortalecer. Deus não nos coloca no vale, no deserto, para nos matar, para nos castigar. Mas Deus permite que eu e você vá muitas vezes para o deserto, para os vales da vida, para nos dar experiência com Ele, para falar comigo e com você face a face, como Ele fala com você hoje. Porque é no vale que você se prova diante dele. É no vale que você vai se dobrar diante dele. É no vale que você vai se curvar diante dele e vai reconhecer que Ele é Deus, que Ele é Senhor. É no vale, é no deserto, é gemendo, é quebrado, é sangrando. É lá que você vai reconhecer que Ele é Deus e que você não é nada. Aleluia. Quando nós somos afrontados, queridos, nós precisamos colocar o nosso joelho no chão. No chão. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você: olha, meu filho, você pode até estar pensando que é o fim, mas é o começo. É o começo de um novo tempo. É o começo de uma nova história. Deus está inaugurando, queridos, um novo tempo na nossa vida. Deus está nos preparando para um novo tempo, para ter novas experiências, um novo momento na presença dEle. Ele diz para o povo: aquilo que vocês viram não é nada. Você que já viveu coisas maravilhosas com Deus, caminhada de intimidade, de busca, de louvor, de adoração, Deus está dizendo para vocês: isso não é nada. Eu posso ser muito mais. Muito mais. É só buscar. Bater e abrir sem usar. É só bater que a gente encontra Ele. É só buscar que a gente encontra. É que ele dizendo para o povo, dizendo para nós: olha, a glória da segunda casa será muito maior do que a da primeira. Palavra de renovação, de busca. Queridos, nós não podemos permitir que o diabo venha nos afrontar, que ele venha querer nos intimidar, dizer para a gente que a gente não pode, que a gente não consegue, que é o fim, que não tem jeito. É nessas horas que, como exército de Deus, como bons soldados de Cristo, nós precisamos tomar posição diante do Senhor, levantar a guarda, como disse o pastor ontem. Levantar a guarda, dizer: eu não me rendo, eu não me curvo, eu não me prostro diante do inferno, eu só me prostro diante de Deus. Se eu me prostrar diante de Deus, Ele me levanta. Se eu me prostrar diante de Deus, Ele me exalta. Se eu me prostrar diante dEle, Ele me coloca de pé e me sustenta e me capacita para que eu possa vencer essa afronta, essa luta, essa dificuldade.